E temos aqui mais um duelo entre celulares 5G. De um lado há um Xiaomi com o Poco M3 Pro 5G e do outro lado o Realme 7 5G. Qual entrega o melhor custo-benefício para quem busca um celular para a nova geração de internet móvel? Vamos descobrir. Os intermediários 5G da Xiaomi e Realme apostam em design diferenciado, mas são quase do mesmo tamanho e peso. Ambos trazem entalhe em formato de furo, com a câmera de selfies ficando no canto superior esquerdo no Realme e mais para o centro no Poco. Traseiras e laterais são feitas de plástico. O Realme 7 5G tem padrão cromático de pintura nas cores prata ou azul, com faixa estreita no canto que pega parte das câmeras e atravessa toda a traseira até o nome da marca na parte inferior. O Poco M3 Pro tem um bloco preto que prolonga a parte das câmeras e traz o nome da marca estampado. Seu acabamento também é liso e pode ser encontrado nas cores azul, preto e amarelo. Nenhum chega a ostentar bordas finas ao redor da tela, mas como temos painel LCD em ambos, isso já era esperado. A parte biométrica fica por conta de sensor de digitais integrados ao botão de energia na lateral. Ele responde bem e não apresenta falhas constantes. A gaveta híbrida em ambos, sendo necessário escolher usar 2 chips ou estender o armazenamento. A entrada para fone de ouvido nos dois, assim como a presença de NFC. A única vantagem para o Poco M3 Pro está no emissor de infravermelho para usar o celular como controle remoto universal. Nenhum realmente se destaca nessa parte, então daremos um ponto a cada em design. Temos tela de 6,5 polegadas com resolução Full HD Plus em ambos. O Poco M3 Pro traz painel de 90 Hz, enquanto o Realme 7 vai além com taxa de atualização de 120 Hz. Com isso, terá fluidez maior com as animações do sistema. Em ambos é possível deixar em modo automático e permitir que o sistema regule a velocidade do painel. Em termos de brilho, os dois empatam, mas o da Xiaomi vence em contraste, o que resulta em cores mais vibrantes e melhor ângulo de visão. Nenhum traz HDR para aproveitar ao máximo serviços de streaming, enquanto o da Poco é o que tem a melhor calibração de cores por padrão. Cada tela tem suas vantagens, daremos um ponto a cada. Nada de som estéreo aqui, é uma pena que a Xiaomi tenha deixado o Poco M3 Pro de fora de sua linha de intermediários com duplo alto-falante. Ambos entregam a mesma potência sonora, mas o da Poco é um pouco melhor na atualização sonora. Ele possui médios e agudos bem equilibrados e peca só nos graves. O Realme 7 5G, por outro lado, peca bastante nos médios e apresenta distorção quando o volume está no máximo. Além de ser pior para filmes e músicas, ele também não vem acompanhado de fone de ouvido. Damos ponto ao Poco em áudio. O Realme 7 5G vem com Android 10, enquanto o da Poco já conta com Android 11. Nenhuma das duas fabricantes chega a se destacar em atualizações do sistema, então saiba que não vai ter patches do Android em dia ou a versão 12 do robozinho tão cedo. O software da Realme é recheado de atalhos e há um menu lateral parecido com o Tela Edge da Samsung. Também há uma bolha que apresenta um menu flutuante e lembra o menu de acesso da S Pen da linha Galaxy Note. Aqui você pode configurar atalhos como o de bloquear a tela ou fazer uma rápida captura de tela. O Poco também vem com vários extras e os aplicativos modificados da Xiaomi, que também são encontrados em aparelhos da linha Mi e Redmi. Em termos de fluidez, o Poco M3 Pro acaba ficando para trás, tanto pela taxa de atualização da tela inferior, como o sistema em si não ser tão bem otimizado quanto o do rival. Cada sistema tem suas vantagens e com isso damos um ponto a cada. Os dois vêm equipados com hardware da MediaTek. O Poco M3 Pro traz o Dimensity 700, enquanto o Realme 7 5G vem com o Dimensity 800U. Na teoria, o segundo é superior ao primeiro, mas e na prática? Em nosso teste de velocidade, vimos o celular da Xiaomi levar o dobro do tempo para abrir uma dúzia de aplicativos e jogos, mostrando uma grande inferioridade no multitarefas. Em benchmarks também temos números maiores para o Realme 7 5G. No caso do Antutu, tivemos uma diferença média de 30% na pontuação. Ele também é melhor em jogos e supera o rival em qualidade gráfica e nitidez. A tela de 120 Hz ajuda a ir além dos 60 FPS em vários jogos, mas não espere por games mais exigentes rodando a 120 FPS. Ponto para o Realme 7 5G em desempenho. A bateria de 5.000 mAh e mesmo tamanho de tela com resolução igual. Poderíamos esperar autonomia parecida nos dois, mas é aqui que o software bem otimizado da Realme também se destaca e faz o seu aparelho entregar autonomia superior. De qualquer forma, o Poco M3 Pro também é capaz de render mais de um dia de uso moderado. Outro ponto que a Realme também se destaca é no carregamento, com o Realme 7 5G levando pouco mais de 1 hora para ir de 0 a 100%, enquanto seu rival leva quase o dobro do tempo. Aqui a vitória é fácil para a Realme. Temos um conjunto de câmeras muito parecido nos dois. Há sensor principal de 48 megapixels e câmeras de 2 megapixels dedicadas para macros e desfoque de fundo. A diferença é que o Realme 7 5G vem com uma ultra-wide para dar maior flexibilidade.
Os dois registram fotos com qualidade similar de dia e apresentam bom modo noturno para salvar as imagens da escuridão. Nenhum empolga em macros devido à câmera fraca e sem foco automático. Mas o Realme 7 5G se sai melhor no desfoque de cenários e ainda tem a ultra-wide para registrar fotos mais amplas. Com isso, ele leva a melhor no comparativo de câmeras traseiras. O Realme 7 5G possui câmera frontal com o dobro da resolução, mas não necessariamente registra selfies com o dobro de detalhes. Podemos dizer que os dois mandam bem em fotos tiradas de dia e à noite. O Realme é um pouco melhor no desfoque de fundo, mas um pouco se destaca nos detalhes da pele e cores no geral. Podemos declarar empate em selfies. A filmadora é o grande ponto fraco do Poco M3 Pro. Ele não grava em 4K e o foco não é dos mais rápidos. Há estabilização eletrônica que ajuda a lidar com os tremidos, mas a qualidade das filmagens está muito abaixo do que vimos nas fotos. Nesse ponto, o Realme 7 5G é superior em tudo, até mesmo na captura de áudio nas filmagens. Fechamos câmera com o último ponto para o Realme 7 5G. O Poco M3 Pro foi lançado oficialmente no Brasil em junho por R$ 2.400, enquanto o Realme 7 5G chegou em abril por R$ 2.600. Esses são os preços para se ter os aparelhos oficializados por aqui e com garantia nacional. Se não liga para isso, vai encontrar o da Poco com preço mais em conta no varejo nacional via Marketplace. Por ser o mais acessível, daremos ponto para a Xiaomi. Fechamos o comparativo com o último ponto para o Poco M3 Pro. Se você estava em dúvida sobre qual intermediário 5G comprar entre esses dois, agora já sabe que o Realme 7 5G é a melhor escolha. Ele tem tela com taxa de hertz superior, seu software flui melhor, é mais ágil no uso com vários aplicativos e roda jogos com melhor fluidez, tem conjunto mais versátil de câmeras e filma com resolução e qualidade superior. O Poco se destaca por melhor som, Android mais atual, melhores selfies em locais iluminados e pode ser encontrado mais barato no varejo nacional se você não liga para a garantia. Se você prefere economizar, terá um bom celular 5G com o Poco M3 Pro, mas o Realme 7 5G vai agradar a maioria por ser um aparelho mais completo. E é claro que te ajudamos a encontrar as melhores ofertas para os dois, é só clicar nos links aí abaixo. E aproveita para comentar qual foi a sua escolha. Eu fico por aqui, um abraço e nos vemos na próxima.